a lei de Deus, já que agora nós estamos embasados na graça. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 incomoda muitas pessoas. Mal compreendido, é um desastre na vida do cristão. Vamos ler desde o verso 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Aqui está falando de lei, está falando de justiça. O que é justiça? Justiça é a lei vigente de qualquer país, de qualquer reino. Justiça é a lei que comanda qualquer nação. Eu quero ver existir um reino sem justiça, sem lei. Não existe. O que é uma pessoa injusta? Uma pessoa injusta é uma pessoa que está em desacordo com a justiça. O que é uma pessoa justa? É uma pessoa que está em acordo com a justiça. Que ela está legal. Legal é de acordo com a lei. Assim, isso não é, para o cristão não é uma gíria. Como é o nome dele? Jefferson. Cochicha no ouvido dele e diz assim: você é um cara legal. Fala para ele. Diga aleluia, irmã. Jesus nos torna pessoas legais. Legal é de acordo com a lei. Não existe cristão que não seja legal. Eu tenho um amigo, carinhosamente, irmão Levi. Nós costumamos chamá-lo de o cara legal. Gente boníssima. Ser justo é estar de acordo com a lei. O homem jamais alcança esse status por sua própria força, por sua própria ética, por seu próprio esforço, por sua própria obediência. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, é evidente que pela lei, entenda por lei aí, obediência da lei, pelo próprio esforço, ninguém agrada a Deus. Só tem uma coisa: aquele que observar a lei pela graça, de acordo com a vontade de Deus, vive por ela. Assim, lei é vida. O verso 13 diz que o Senhor Jesus Cristo nos resgatou. Mas deixa eu destacar antes disso, vou pontuar aqui algo que às vezes não fica muito bem compreendido na cabeça das pessoas. A fé não salva ninguém. Fé não salva. O que salva é a graça. A pessoa, a morte, ressurreição de Jesus, a vida dele. Isso é graça. A fé não tem mérito salvífico, a fé. A fé é a mão que toma posse da graça. Ninguém é salvo pela fé. Salvo pela graça. É justificado mediante a fé que é depositada na graça. Essa fé que recebe a graça é uma fé passiva. Ela tão somente toma posse da salvação. Agora, de posse da salvação, essa fé se torna ativa. Ela vive os princípios da lei de Deus. Não existe cristão com fé passiva, vivendo. Essa fé, Paulo chamou de fé que opera.
A fé do cristão no dia a dia é uma fé que opera para a glória de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Resgate é pagamento da maldição da lei. O que é a maldição da lei? É a condenação que naturalmente ela impõe sobre o transgressor. Como transgressores, estamos debaixo da condenação, da maldição, da penalidade da lei. Cristo nos resgatou. Num primeiro momento, o resgate foi de providenciar a quitação da dívida. Em segundo lugar, esse resgate, ele se efetivou quando nós recebemos o perdão de Deus em nossa vida. Então, Cristo nos tirou da maldição da lei, da condenação da lei, da penalidade da lei. Deus seja louvado por isso. Quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador, eu tomei posse da libertação da minha condenação que a lei impunha sobre mim. Ele me tirou da condenação e me colocou em pé de igualdade com a lei. Nunca você vai encontrar Paulo ou qualquer escritor bíblico dizendo que o Senhor Jesus nos livrou da obediência da lei, que Ele nos salvou da ética da lei, das responsabilidades da lei. Pelo contrário, Ele nos salvou para isso. Está bem claro isso? Éramos injustos porque transgredíamos. Somos declarados justos porque obedecemos. Pela graça do Senhor Jesus, evidentemente. Ora, do que o Senhor nos salvou? Da condenação, da culpa da lei, da penalidade. Para quê? Essa pergunta, ela é altamente didática. Altamente didática. Eu vou dizer uma coisa para você que está me ouvindo e que vai acompanhar por esse vídeo. Olha aqui, ó. Deixa eu falar bem olhando nos seus olhos. Você que tem a Cristo no seu coração, precisava ouvir essa pergunta. Para que o Senhor o salvou? Do que nós já sabemos, que foi da condenação e da penalidade da lei. Para que? A Bíblia responde. Romanos capítulo 1. Dá uma olhadinha aí no verso 5. Esse é um dentre tantos outros versos da Bíblia. Os primeiros versos de Romanos 1 estão falando de Jesus Cristo. No verso 5 diz, por intermédio de quem viemos a receber graça, isto é, salvação, apostolado, isto é, missão, por amor do seu nome. Agora o propósito dessa salvação toda, para a obediência, não por meus esforços, mas pela obediência por fé embasada na graça. Para que o Senhor nos salvou? Para obedecê-lo. Obedecer o quê? Aquilo que transgredimos. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho bíblico. Vê por que fugir disso. O mundo protestante já teve essa ênfase. Final do século XX, inauguração do século XXI, foi se afastando do propósito da salvação. Ora, o propósito da salvação é levar o ser humano ao ajuste daquilo que ele se desviou. Ele se desviou do padrão, ele se desviou da justiça. E o Evangelho o conduz para esse ajuste. Deus seja louvado por você que está fazendo da santa lei de Deus a base do seu viver, ancorado na graça. Vamos dar uma